Pessoal, faltou comentarmos sobre o último item que consta no SLIP como falta eliminatória. É o item 1.10, que diz: cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. Em outras palavras, ele diz que qualquer infração de trânsito que conste no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, se a ação do candidato acontecer durante a prova e for uma dessas infrações que o Código entende como gravíssima, o candidato estará incorrendo em uma falta eliminatória também, mesmo que ela não conste aqui relacionada diretamente no SLIP. E aí eu vou citar aqui, brevemente, algumas que podem acontecer durante a prova. E aí a gente vai começar pela infração que consta no artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: deixar de dar preferência aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Infração gravíssima. Ou seja, durante a prova, aconteceu de surgir alguma viatura com a sirene ligada, ou ambulância, ou mesmo de fiscalização de trânsito. Se você estiver atrapalhando ela de alguma forma para passar por você, você pode incorrer nessa falta eliminatória. Se ela estiver sem essa sinalização, por precaução você deixa ela passar. Mas em tese, não seria caso de eliminação, porque aqui diz que ela tem que estar em situação de urgência e devidamente identificada. Mas por via das dúvidas é melhor não atrapalhar a passagem dela. Aí, rapidamente, o outro artigo é o 191, que no caso pode acontecer também, eventualmente, durante a prova, que diz: forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem, infração gravíssima. Nessa situação de uma via de mão dupla, o candidato forçar uma passagem, tem que ultrapassar um veículo, e aí faz uma ultrapassagem, mesmo sabendo que vem outro veículo no sentido contrário. Aí ele acelera e sai rapidamente da frente do outro veículo, mas colocando em risco de acidente frontal. É um pouco improvável, mas pode acontecer, de repente, com algum candidato mais afoito e nervoso poder fazer alguma coisa nesse sentido, mas quando você estiver precisando fazer uma ultrapassagem, espere realmente que tenha um espaço bem adequado para realizá-la, sem gerar o risco de incidir nessa falta gravíssima que vai ser entendida como falta eliminatória. O próximo artigo é o de número 203. Código de Trânsito diz: ultrapassar pela contramão outro veículo em algumas circunstâncias. E aí o item 2, o inciso 2º diz: nas faixas de pedestre. Ou seja, também, aí no caso, infração gravíssima, né? Ou seja, mais uma vez, em uma via de mão dupla, se houver uma faixa de pedestre ali e tiver algum veículo que você precisa ultrapassá-lo, é melhor esperar passar pela faixa de pedestre e aí só então fazer a ultrapassagem. Porque se você fizer a ultrapassagem enquanto estiver passando pela faixa de pedestre, pode incorrer nisso aqui. Se o examinador estiver lembrando e for mais rigoroso, ele pode considerar como falta eliminatória e aí ele vai estar amparado pelo Código de Trânsito Brasileiro. O outro artigo é o artigo 214. O artigo 214 diz: deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. E aí algumas situações importantes. Inciso 1º, que se encontre na faixa a ele destinada, que quer dizer o pedestre está atravessando a faixa de pedestre, e aí naquele momento ali você realmente tem que dar preferência total a ele. E aqui, no caso, a falta é gravíssima, vai ser falta eliminatória. Tem gente que acha que a única situação que o pedestre tem garantia de precedência ali seria na faixa pedestre. E aí acha que é uma falta grave, né? Porque ela consta até no SLIP como falta grave, mas não na situação de pedestre, na faixa de pedestre, mas aqui em qualquer ponto da via. No caso aqui, ó, não dar preferência de passagem a pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal. É o item 1.3. No entanto, ele não fala nesse ponto sobre a faixa de pedestre. Ele fala em qualquer ponto da via. Quando é na faixa de pedestre, a falta é eliminatória, porque o Código de Trânsito entende como infração gravíssima. A outra situação nesse artigo 214 é o inciso 2º, que fala: voltando, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e veículo não motorizado que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Ou seja, vocês estão parados ali no semáforo, o semáforo está vermelho, e aí ficou verde para vocês, ou então você está transitando e de repente, antes de parar, o sinal ficou verde. Aí você está vendo que tem um pedestre ainda terminando de atravessar, mesmo não estando na sua faixa, mas está concluindo do outro lado. E aí você passa sem esperar ele concluir totalmente, aí vai estar incidindo nisso aqui. Você tem que dar preferência total. Na dúvida, aguarda ele terminar, ou então diminui a velocidade para dar tempo de ele sair totalmente da via, e aí você segue. Se você passa e ele ainda não terminou, e mesmo tanto sinal verde, aqui diz que mesmo assim vai ser infração gravíssima, que no caso da prova vai ser entendido como falta eliminatória.
E aí, a outra circunstância é, no inciso terceiro, portadores de deficiência, crianças, idosos e gestantes. Ou seja, se algum destes estiver atravessando a via, independente de onde estiver, não precisa ser na faixa de pedestre. Colocou o pé na via, eles têm preferência total, e aí você tem que realmente esperar, se for necessário parar o veículo para eles concluírem a travessia. Se você ameaçar de alguma forma a integridade física de algum desses aqui, aí vai estar incidindo também infração gravíssima, que vai ser entendido como falta eliminatória. Aí agora, o próximo artigo é o artigo 220, que diz: deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. E aí ele trata em algumas circunstâncias que são entendidas como de falta eliminatória. Então, inciso 14º. Aí ele fala, nas proximidades de escola, ou seja, deixar de diminuir a velocidade, né, para uma velocidade compatível, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, ou onde haja imensa movimentação de pedestres. Infração gravíssima. Aqui é aquela situação, de repente tem um jogo de futebol que acabou, e aí recentemente acabou e tá aquela aglomeração de pessoas perto da via, conversando, distraídos. Ou então um ônibus chegou na parada de ônibus, desceu muita gente, e aí você tá vendo que tem muita gente, muitos pedestres ali próximo da via. Você tem que reduzir a velocidade para uma velocidade suficiente para você conseguir parar caso algum deles intentem entrar na via de uma hora para outra. E aí, para evitar o risco de acidente, você tem que demonstrar que está atento, diminuir a velocidade e, se for necessário, até explicar para o examinador por que você está reduzindo. Aí você explica, porque se o examinador lembrar desse artigo, ele pode considerar falta eliminatória também, se você não demonstrar que tomou o cuidado necessário quando passou por aquele pessoal. Então é isso, o Código de Trânsito ainda tem várias outras infrações consideradas gravíssimas, mas essas que eu citei são as que têm mais chance de acontecer durante a prova. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, peço que deixe seu like e é isso. Boa prova.